E aí, beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para comentar a entrevista do Fernando Haddad ao Jornal Nacional. Ele já oficializado como candidato do PT à presidência da República. Eu quero comentar especificamente a partir de um momento em que ele usou o nome do Tasso Gereissati, senador e um dos líderes do PSDB, para defender as falhas, os erros, as fraudes do governo do PT até a saída da Dilma Rousseff. Eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos se não sabe, desconfia que PT e PSDB sempre foram partidos irmãos, sempre fingiram oposição um ao outro, mas sempre foram partidos irmãos, e os mesmos fundamentos, os mesmos princípios de esquerda, né? Só que o PSDB tem uma liderança maior, que é o Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo. A nata do PSDB é intelectualmente mais preparada, né? E pelo menos um pouco mais civilizada no trato. O pessoal do PT já é um pessoal mais de chão de fábrica, né? Como é que eles mesmos se nominam. Mas é claro que tem também os seus intelectuais. E os seus intelectuais que estão ali enfronhados com a mente dominada pelas doutrinas de esquerda. Mas até para chegar no ponto que eu quero, e vocês vão entender, eu quero relembrar só um fator. É o período exatamente devolvido aos civis. O Sarney entrou em 1985, assumiu, governou por 5 anos, até que assinou a Constituição de 1988, né? Essa Constituição malditamente socialista, essa Constituição da gente realmente precisava ser jogada no lixo, porque a gente sempre teve políticos ditos de esquerda, que assumiam um comportamento um pouco conservador, mas no fundo, sempre quiseram um poder de esquerda para poder oprimir ainda mais a massa, né? Mas fingindo que era uma democracia. Enfim, veio a primeira eleição, o Collor ganhou do Lula, que ainda era o brutamontes da fábrica, o lobo mau, que assustava principalmente a classe média. O Collor, né, com aquela pinta de galã na época, a gente não sabia exatamente de Alagoas todo o histórico dele, mas quando ele assumiu, quis roubar sozinho para o grupo dele e acabou criando encrenca com a classe dominante, a elite dominante. Aí veio o Itamar, que era um sujeito muito simplório, mas de bom coração e patriota. E aí conseguiu agregar a esquerda mais iluminada, vamos dizer assim, com Fernando Henrique Cardoso, que reuniu os economistas, precisava reorganizar a economia do país, formalizar uma moeda forte, que foi o real, e isso facilitou muito a vida do Fernando Henrique para a eleição. Em 94, né? Ele ficou até 98 e foi reeleito com compra de votos no Congresso, né? Para conseguir a emenda da reeleição, foi reeleito e facilitou todo o caminho para eleger o Lula. Ah, Regina, mas o PT e o PSDB viviam se bicando. Se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que não é bem assim. Eu deixei a janela aberta aqui, porque assim venta um pouquinho, senão fica muito abafado. Por isso que meu cabelo fica, né, esvoaçante. Aí, quando o Lula foi eleito em 2002, o compromisso era de manter a economia já, né, no seu prumo. Houve uma crise em 97, vocês sabem disso. Historicamente, a gente pode comprovar tudo que vem conversando até agora. E quando o Lula assumiu, ele fez a carta ao povo brasileiro dizendo que não ia mexer na economia, também era um acordo internacional com os bancos e tal. Só que Fernando Henrique facilitou, entregou tudo de mãos beijadas ao PT, acreditando numa espécie de gratidão do PT, né? Os primeiros 2 meses, 3 meses, era tudo, né? Vamos passando, o governo abriu e tal, passou tudo direitinho. Quando eles assumiram efetivamente,
Aí taxaram o Fernando Henrique e o governo do Fernando Henrique de herança maldita. E carimbaram isso. E a moral que o Fernando Henrique achava que ia sair, porra, foi pro água abaixo, né? Sabe como é que é escorpião, né? Você dá ali uma caroninha, ele acaba mordendo você. Foi exatamente isso que o Lula fez. Manteve o lance da economia, mais ou menos, mas onde ele podia destruir a imagem de grande político, né? Realmente um estadista que o Fernando Henrique conseguiu construir em 8 anos de governo, eles conseguiram destruir completamente. E a imprensa cheia de petistas, né? E o auge, né? Era aquele orgasmo coletivo, elegemos o Lula, finalmente elegemos o Lula. Orgasmo coletivo nas redações. E que ajudaram a criar a marca Herança Maldita. Fernando Henrique demorou para sair desse perrengue, viu? Demorou pelo menos uns 8 anos de governo Lula. Aí veio o mensalão, já no primeiro governo do PT. Fernando Henrique, de novo, quis ser amigo do amigo que ele viu fundar o PT na década de 80 e disse, vamos deixar sangrar o PT, o Lula, que aí a população, na verdade, era só mais uma artimanha, né? Porque o povo brasileiro esquece mesmo, não gosta de política e tal. Aí o Lula conseguiu a reeleição, no segundo turno, enfrentando o José Serra. E de novo o Fernando Henrique foi traíra com o José Serra, que era efetivamente mais preparado. É ladrão? É ladrão, mas era efetivamente intelectualmente mais preparado. Mas só para voltar um tico, por que o Lula conseguiu se eleger? Porque durante os últimos anos de governo FHC, muito espertamente, o Zé Dirceu e a cúpula do PT pegaram o Lula e vamos dar um banho de loja em você. Botaram um dente novo nele, outro corte de cabelo, roupas novas. Ele passou a se apresentar como um político sóbrio, sério, né? Comprometido. E Lulinha, paz e amor. Vocês lembram disso, né? Vou tentar apressar um pouco aqui a história. Aí teve o mensalão, os juízes que já estavam nominados no STF, boa parte pelo próprio Lula, foram empurrando com a barriga e passou, conseguiu se reeleger. Mais 4 anos, ele mudou um pouco a política, mas manteve o mesmo esquema de compra de voto no Congresso, todo mundo sabe disso. Até que 7 anos depois, o seu Joaquim Barbosa conseguiu finalmente levar a ação penal 470 para o plenário. Ele conseguiu punir só aqueles que efetivamente traíram o PT e o seu projeto de governo. O otário do Marcos Valério, que está com 40 anos de cadeia, né? E o otário do Roberto Jefferson, porque os outros todos conseguiram escapar milagrosamente. Penas pequenas dão liberdade, acabam com qualquer tipo de punição. A nossa lei permite isso. Aí veio o Lula, escolheu uma imbecil, sem cérebro, porque ele achava, essa daí eu vou poder continuar no poder, porque ela vai me obedecer, ela me idolatra. Escolheu a Dilma, elegeu a Dilma, o primeiro poste, e a Dilma realmente, nos 4 primeiros anos, né, ali no mesmo esquema, alimentando uma fantasia, uma bolha financeira, e imbecil, sendo dominada pelo Lula, mas começou a mostrar a garra, porque o poder, gente, sobe a cabeça. O poder sobe a cabeça. Então, quando em 2014 o Lula esperava voltar, Dona Dilma disse, não, peraí, meu amigo, você teve 8 anos, eu também quero ter o direito a ter 8 anos, né? Eu quero ficar. Porque se você não me deixar me candidatar de novo, aí a coisa vai complicar, eu vou ser obrigado a falar determinadas coisas. Deu um chega pra lá no criador, e a criatura achou que tinha cacife o suficiente para poder continuar fazendo as cagadas que fazia. Para azar dela e para sorte nossa, surgiu por acaso uma operação da Polícia Federal num posto de gasolina em Brasília, por isso a operação se chama Lava Jato, e numa casa de câmbio começou a se puxar o fio da meada do roubo e de quase falência da Petrobras.
e o dinheiro que era extraído da Petrobras, dos fundos de pensão, eles destruíram o Brasil, né? Como ratos entraram em tudo quanto foi canto. Eu vou chegar já já onde eu quero, tá? E aí veio o juiz Sérgio Moro, um juiz incorruptível, né? E começou a condenar pessoas, até que condenou o criador da criatura. E como a criatura também era arrogante o suficiente para não negociar com o resto dos bandidos que estavam ali na base, né, todo mundo ficou de cabelo em pé. Porra, esse juiz vai chegar na gente, vai chegar na gente, vai chegar na gente. Vamos ver se a gente consegue encerrar essa operação, abafando na Operação Abafa. Vamos tirar a Dilma, já que é um imbecil mesmo, a gente pode retomar a coisa e tentar segurar. Não seguraram. O Temer está aí, tentou dar uma arrumada na casa, tentou passar uma de estadista, mas a gente sabe que o PT agora, né, ele é golpista. Foi vice escolhido por Dilma e pelo Lula. Todo mundo ali mancomunado. E o PSDB ficou naquela, vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Por que eu estou falando toda essa história? Para chegar até ao Haddad de ontem e para chegar na eleição de agora. O PT já está dando sinais de que vai precisar de ajuda para vencer Jair Bolsonaro no segundo turno. Não haverá segundo turno, ok? O Brasil inteiro, pelo menos a massa que pensa e que já percebeu que a política governa o nosso dia a dia, já entendeu que o PT, o PSDB, o PMDB, o PP, o PR, o PSD, o PSOL, todo mundo é farinha do mesmo saco. Todo mundo é corrupto, todo mundo quer ali um naco do país para poder se sustentar, viajar para Nova York, viajar para a Europa, e o povo só tomando na tarraqueta. A verdade é essa. Trabalhando, trabalhando, trabalhando para sustentar aquela corjinha do poder. O povo já entendeu que o patrão é ele. O povo já entendeu isso. E aí vem a entrevista do Haddad no Jornal Nacional ontem, onde ele foi questionado por várias coisas, e ele usa o Tasso Gereissati como a liderança do PSDB para alegar, né? Olha, foi um golpe, o próprio PSDB reconhece. Ok, eu tenho duas coisas a dizer. Não foi golpe. Isso é tão lógico, né? Foi apenas, vamos descartar uma peça que deu defeito. E o Lula hoje deve ser um... Ai, falei o nome do desgraçado. O 9 Dedos hoje deve ser muito pé da vida quando lembra que resolveu usar uma criatura que ele achava que podia dominar e ela, pela arrogância dela, deu-lhe um pé na bunda. E ele está na cadeia exatamente porque ela se recusou a entregar o segundo mandato na mão dele. Ele certamente teria grandes chances de ser eleito em 2014. Mas ela bateu o pé dizendo que queria continuar na mamatinha, né? Aí, a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, o Tasso deu essa entrevista ontem apenas sinalizando, ok, nas entrelinhas você vê isso, ok, o Alckmin não vai a lugar nenhum, ok, então vamos voltar à mesma coisa, por enquanto vamos ver se a força do 9 Dedos é tão grande assim que faz com que o Haddad, ou Andrade para os íntimos, chegue no segundo turno. E chegando no segundo turno, contra Bolsonaro, é claro que a gente vai apoiar uma esquerda democrática, um novo acordo, uma nova carta aos brasileiros. E a gente continua no mesmo círculo de corrupção e roubalheira. Tasso Gereissati colocou o Ceará no mapa do Brasil. Ele foi o governador mais jovem da história do estado e realmente deu uma oportunidade ao estado, mas tinha o seu viés coronel esquerdista. E aí se associou ao Ciro e criou também essa criatura que acabou tendo uma personalidade independente e deu-lhe uma facada nas costas. Mas mesmo assim, Tasso Gereissati, assim como Fernando Henrique, nunca esqueceu o Lula, porque queria ser reconhecido como o criador, o cara que fez a história do Brasil avançar de um sociólogo para um operário na presidência, o príncipe, né? Como ele gosta de ser chamado. E aí, só que assim como o Lula deu-lhe uma facada nas costas do Fernando Henrique, o Ciro também deu uma facada nas costas do Tasso Gereissati. Mas ele, eu não sei o que é, não sei que tipo de amor é esse que os PSDBistas têm pelos traíras. Mas é bem feito.
E por que eu estou dizendo isso? Porque o Tasso já viu que o Alckmin não decola, que há alguma chance, segundo os institutos de pesquisa, de ter segundo turno, e que esse segundo turno seria com o Andrade, né? O Andrade é 9 dedos é Andrade. E a primeira coisa que o Andrade vai fazer, se viesse a ser eleito presidente da República, seria dar um indulto de libertação para o 9 dedos. Aí o 9 dedos assim sairia da cadeia. Enfim, aqui no estado do Ceará, o Tasso tentou dar uma de espertalhão e foi buscar um general. E o general se associou a ele, claro, porque deve ter pensamentos similares, socialistas. E a candidatura do general não decola. Mas a candidatura do advogado criminalista indicado pelo Jair Bolsonaro para concorrer ao governo do estado está subindo. Está subindo. É o Hélio Góes. É nele que eu vou votar para governador aqui. Eu acho que ele tem grandes chances de chegar ao segundo turno e enfrentar a marionete dos Ferreira Gomes, que acham que são donos dos cearenses, são donos dos votos dos cearenses e são donos do Ceará. E quando o Hélio Góes chegar nesse segundo turno, e aí o empate ali, 10 minutos para cada um na TV e nas redes sociais, vamos ver como é que fica a coisa. Eu acho que o Ceará vai voltar a ser dos cearenses, independente, com cada um cuidando de si, com cada um decidindo que caminho escolher. Por isso eu estou aqui para dizer para você, aqui no Ceará especialmente, vote no candidato ao governo do estado, indicado pelo Jair Bolsonaro. Dê lá seu voto ao 17 governador. Vamos eleger também os senadores que podem apoiar Jair Bolsonaro e demitir Eunício Oliveira e não permitir que Cid Gomes chegue ao Congresso Nacional. É Márcio Pinheiro, 178, e Mayra, que apesar de ser do PSDB, é uma mulher aguerrida e independente, 456. São os dois únicos que têm chance de detonar esses dois que estão querendo chegar no Congresso. O Eunício a gente sabe que quer se manter no poder exatamente para evitar a cadeia. Então a gente pode demitir essa figura. Basta você pensar em tudo aquilo que a gente conversou aqui agora. Para deputada federal eu me ofereço, mas também se não quiser votar em mim não tem problema. Escolha alguém que seja ficha limpa e que represente você de verdade, né? Eu sou candidata, sou ficha limpa e quero defender o estado do Ceará e o povo do Ceará no Congresso Nacional. Mas o mais importante é que você eleja novos nomes, gente ficha limpa. O meu número é 1731, mas tem aí outros candidatos para você avaliar, escolher, pensar. Renove o Congresso, ajude Jair Bolsonaro a mudar o Brasil. E aqui para deputado estadual eu vou votar na Gislane Maia, 17770. Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês. Olha, a candidatura do Tasso aqui, em todos os sentidos, está fazendo água. No nacional a gente já viu que já se afogou. Então eleger Jair Bolsonaro no primeiro turno e levar o Hélio Góes para o segundo turno, para a gente desbancar e dar um cartão vermelho para a família Ferreira Gomes. Eles não são donos do Ceará. Beijo grande. Tchau.